O milionário se arrepende ao descobrir que sua mendiga, a preta, era pura e inesperada. Ricardo Albuquerque, o rei do Leblon, estava lá no escritório dele, vendo a praia de Copacabana bombando. Mas o Rio de Janeiro fervia e ele nada. 2 divórcios nas costas, coração blindado, só acreditava no que via no extrato bancário. De repente, Zilda, a faz tudo que era mais esperta que muita gente por aí, chega com um envelope em Manila. Seu Ricardo, chegou isso aqui. Parece coisa séria. Ele pegou, um frio na barriga. Dentro um monte de foto e um dossiê da Ana Luísa Sampaio. Professora primária, morando num barraco em Padre Miguel, cuidando da mãe doente. Uma mina simples, coração puro, o oposto de tudo que ele conhecia. A proposta dele era escrota. Casar de fachada. Dinheiro para ela, companhia para ele. Um negócio sem beijo, sem abraço. Ele sabia que Ana Luísa estava na pindaíba, precisando da grana. E ele precisava casar para acalmar os urubus da família, loucos para botar a mão na herança. Naquela noite, Ricardo pegou a BMW e foi até Padre Miguel. A favela escura, um labirinto, nada a ver com o luxo do Leblon. Achou o barraco da Ana Luísa, uma luz amarela saindo da janela. Bateu na porta. Uma mulher, com cara de cansada, mas uma beleza natural de dar inveja, abriu a porta. Senhor Albuquerque? A voz dela era macia, quase um sussurro. Ricardo engoliu seco. A frieza que ele cultivava começou a derreter. Ali na frente dela. Podemos conversar, Ana Luísa? Tenho uma proposta. Não deu tempo de terminar. Um grito de cortar o coração veio de dentro do barraco. Dona Maria, a mãe de Ana Luísa, estava passando mal. Ana Luísa correu para ajudar, deixando Ricardo plantado na porta. Vendo aquela cena, Ricardo sentiu um aperto no peito. Fazia anos que ele não se importava com ninguém além dele mesmo. A proposta indecente continuava de pé, mas agora alguma coisa tinha mudado dentro dele. Ele não sabia o quê, mas sentia que aquele casamento de fachada ia ser mais complicado do que ele imaginava. E para piorar, tinha a Nicole, a ex-namorada, uma mulher possessiva e vingativa, que não ia deixar barato essa história de casamento. Arranjado. O que será que a Nicole vai aprontar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A proposta indecente continuava de pé, mas agora alguma coisa tinha mudado. Dentro dele. Ele não sabia o quê, mas sentia que aquele casamento de fachada ia ser mais complicado do que ele imaginava. E para piorar, tinha Nicole, a ex-namorada, uma mulher possessiva e vingativa, que não ia deixar barato essa história de casamento arranjado. O que será que a Nicole vai aprontar? Ricardo ficou ali, parado, ouvindo os gemidos da Dona Maria. Parecia que o mundo tinha virado de ponta cabeça. O cara acostumado a champanhe e caviar, agora vendo a miséria de perto. Ana Luísa saiu do barraco, os olhos vermelhos. Desculpa, seu Ricardo, é que a pressão dela, ela tem problema de coração. Precisa de médico? Ricardo perguntou, meio sem jeito. Não, já dei o remédio, vai passar. Ela suspirou, cansada. Então, sobre a sua proposta.
Espera, Ricardo interrompeu. Deixa eu te ajudar. Vou chamar um médico, comprar uns remédios que ela precisar. Ana Luísa olhou para ele desconfiada. Por que tá fazendo isso? Não precisa. Ricardo não sabia explicar. Era como se a Ana Luísa e a Dona Maria tivessem aberto uma fresta no coração de pedra dele. Só quero ajudar. No dia seguinte, Ricardo apareceu com um médico e uma sacola cheia de remédios. Dona Maria melhorou um pouco. Ana Luísa estava mais relaxada, mas ainda desconfiada. Eles começaram a conversar sobre o casamento. Ricardo explicou os detalhes. 1 ano, grana para ela, ele ia ter a paz da família. Ana Luísa aceitou. Precisava do dinheiro para cuidar da mãe. A notícia do casamento pegou o Leblon de surpresa. Nicole, a ex, ficou possessa. Armou um barraco daqueles no escritório do Ricardo. Você não vai casar com essa favelada, tá me entendendo? Ricardo não ligou. Mandou ela embora. Mas ele sabia que a Nicole era capaz de tudo. No dia do casamento, a igreja estava lotada. A elite do Rio toda lá, curiosa para ver a noiva do Leblon. Ana Luísa chegou num vestido simples, mas estava linda. Ricardo estava no altar, um nó na garganta. A marcha nupcial começou a tocar. De repente, a porta da igreja se abriu com estrondo. Um cara alto, moreno, com cara de poucos amigos, entrou gritando. Para tudo, essa mulher não pode casar. Todo mundo se virou, chocado. O cara apontou o dedo para Ana Luísa. Sou eu, Sandro, o pai do seu filho. O silêncio na igreja era de morte. Ana Luísa paralisou. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Filho? Que filho? Ele olhou para Ana Luísa, esperando uma explicação. Foi aí que a Dona Maria, que estava sentada na primeira fila, se levantou, tremendo. Ela olhou para o Sandro, depois para Ana Luísa e gritou. Mentira, ele está mentindo. Ana Luísa nunca teve filho nenhum. Sandro ignorou a Dona Maria e continuou. Eu sei que você precisa do dinheiro, Ana Luísa. Mas eu voltei para você, para o nosso filho, Pedrinho. Ana Luísa começou a chorar. Ricardo não sabia o que fazer. Nicole, que estava escondida no fundo da igreja, sorriu satisfeita. O caos estava armado. De repente, uma voz rouca ecoou pela igreja. Corta essa palhaçada agora! Todo mundo olhou para trás. Era um homem velho, magro, com um terno surrado. Ele se aproximou do altar com um olhar furioso. Ricardo reconheceu na hora. Era seu Zé, o mendigo que vivia na porta do prédio dele. Seu Zé, que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, confuso. Seu Zé ignorou Ricardo e encarou o Sandro. Sai de perto dela, seu pilantra. Você não é pai de ninguém. Sandro riu na cara do seu Zé. Olha só quem apareceu, o bêbado da rua. Vá embora, seu Zé. Isso não é da sua conta. Seu Zé fechou a cara. É da minha conta sim, porque eu sou o pai da Ana Luísa. Seu Zé ignorou Ricardo e encarou Sandro. Sai de perto dela, seu pilantra. Você não é pai de ninguém. Sandro riu na cara do seu Zé. Olha só quem apareceu, o bêbado da rua. Vá embora, seu Zé. Isso não é da sua conta. Seu Zé fechou a cara. É da minha conta sim, porque eu sou o pai da Ana Luísa. A igreja virou um hospício. A elite carioca, que nunca tinha visto tanta baixaria junta, cochichava, filmava com o celular chocada. Ana Luísa, coitada, parecia que ia desmaiar. Ricardo, puto da vida, não sabia em quem acreditar. Sandro, com aquela cara de malandro, seu Zé, o mendigo alcoólatra, e Ana Luísa, no meio do furacão. Que palhaçada é essa, seu Zé? O senhor tá bêbado? Ricardo perguntou, já sem paciência. Seu Zé cuspiu no chão. Bêbado eu tô todo dia, mas mentiroso eu nunca fui. Essa menina é minha filha, sim senhor. Abandonada faz anos, mas é minha. De repente, Dona Maria, com a voz fraca, mas firme, gritou. É verdade, Ricardo, é verdade. Eu menti pra Ana Luísa a vida toda. Seu Zé é o pai dela.
O silêncio voltou a reinar na igreja, mas dessa vez um silêncio pesado, de bomba prestes a explodir. Ricardo olhou para Ana Luísa, procurando alguma reação. Ela chorava compulsivamente, sem conseguir falar nada. Mãe, por que você fez isso? Ana Luísa conseguiu sussurrar, com a voz embargada. Dona Maria se aproximou dela. Filha, as mãos trêmulas. Eu tinha meus motivos, minha filha. Seu Zé era um vagabundo, bebia demais. Não dava para confiar nele para criar você. Eu queria te dar uma vida melhor. Sandro aproveitou a confusão para chegar perto da Ana Luísa e tentar pegá-la pela mão. Vem comigo, Ana Luísa. Esquece esse ricaço. Eu te amo de verdade. Ricardo não aguentou. Empurrou Sandro para longe. Sai daqui, seu safado. Some da minha frente. Foi nesse momento que a Nicole, que até então estava quietinha no fundo da igreja, resolveu entrar em cena. Com um sorriso venenoso no rosto, ela caminhou até o altar e pegou o microfone. Calma, gente. Calma. Eu tenho uma novidade bombástica para contar para vocês. Nicole falou, com a voz cheia de ironia. Sabem por que o Ricardo estava tão desesperado para casar com essa professorinha favelada? Porque ele tá falido. A empresa dele tá quebrada. Ele precisa do dinheiro dela para não ir para a sarjeta. A igreja inteira ficou em choque. Ricardo sentiu um frio na espinha. Como a Nicole sabia daquilo? Ele tinha escondido a falência da empresa de todo mundo, até da família. Isso é mentira! Ricardo gritou, desesperado. Ela tá inventando tudo isso para me prejudicar. Mas já era tarde demais. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Os convidados começaram a se levantar, indignados. A elite carioca, que momentos antes admirava o casamento, agora cuspia no Ricardo. No meio daquele caos, Ana Luísa se afastou de todos com os olhos marejados. Ela não conseguia acreditar em nada do que estava acontecendo. O pai mendigo, a mãe mentirosa, o noivo falido. A vida dela tinha virado um pesadelo. De repente, um grito agudo ecoou pela igreja. Era Dona Maria, que tinha acabado de cair no chão, desacordada. Ana Luísa correu para socorrê-la, desesperada. Ricardo, vendo aquela cena, sentiu um aperto no peito. A vida dele tinha desmoronado em questão de minutos. Ele tinha perdido tudo. A reputação, a fortuna e, o pior de tudo, a chance de ser feliz com a Ana Luísa. Enquanto a ambulância chegava para socorrer Dona Maria, um policial se aproximou do Ricardo e o algemou. Ricardo Albuquerque, você está preso por fraude e falsidade ideológica. Ricardo foi levado para fora da igreja, sob os olhares curiosos e acusadores da multidão. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Mas o que ele não sabia era que no meio daquela confusão, Ana Luísa tinha sumido. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ela simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de mistério e incerteza. Para onde será que Ana Luísa foi? E por quê? Ricardo foi levado para fora da igreja, sob os olhares curiosos e acusadores da multidão. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Mas o que ele não sabia era que no meio daquela confusão, Ana Luísa tinha sumido. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ela simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de mistério e incerteza. Para onde será que Ana Luísa foi? E por quê? O camburão cantou pneu e Ricardo se viu jogado numa cela fria. A ficha custava a cair. De rei do Leblon a presidiário em questão de horas. A Nicole ia pagar caro por isso, pensou, com o sangue fervendo. Mas e Ana Luísa? Teria acreditado nas mentiras? Teria fugido com o tal Sandro? Na manhã seguinte, um carcereiro truculento abriu a cela. Albuquerque, visita para você.
Ricardo seguiu o cara, o coração na boca. Esperava um advogado, talvez um amigo corajoso. Mas na sala de visitas, lá estava ela. Ana Luísa. Linda, apesar das olheiras e do olhar perdido. Ana Luísa. Ele começou, mas a voz falhou. Ela se aproximou, a voz baixa. Precisamos conversar, Ricardo. Ele engoliu seco. Acredita em mim? Aquela história da falência é verdade, mas... Ela interrompeu. Não importa. Não vim falar disso. Ricardo franziu a testa. Então, o quê? Ana Luísa respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. O Sandro, o seu Zé, minha mãe, tudo. Tudo foi planejado. Ricardo arregalou os olhos. Planejado? Por quem? Ela hesitou, o olhar fixo no chão. Por mim. Um choque percorreu o corpo de Ricardo. Você planejou tudo isso? Ana Luísa levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação fria. Sim, eu precisava destruir você, Ricardo. Você e todos como você. Ricardo não conseguia entender. Destruir? Mas por quê? O que eu te fiz? Você não se lembra, né? Ela sussurrou com um sorriso amargo. Ricardo Albuquerque, há 20 anos, atropelou e matou uma mulher na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fugiu sem prestar socorro. Uma mulher chamada Maria Lúcia Sampaio. O mundo girou. Maria Lúcia, a mãe dela. A imagem do acidente, abafada pelo tempo e pela culpa, invadiu a mente de Ricardo. Ele se lembrava da chuva, do carro desgovernado, do corpo estendido no asfalto. Ele nunca soube o nome da vítima. Você é filha dela? Ele gaguejou, o terror estampado no rosto. Ana Luísa assentiu, uma lágrima escorrendo pela face. Eu esperei anos por isso, Ricardo. Estudei, me preparei, mirei em você. A grana? A doença da minha mãe? Tudo fachada. Meu único objetivo era te ver destruído, pagando pelo que fez. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ele estava diante da vingança, personificada na mulher que ele achava que amava. Mas, por que se casar comigo? Por que não me denunciar direto? Denunciar seria fácil demais. Eu queria ver você perder tudo, Ricardo. A fortuna, a reputação, a liberdade. Queria te ver no fundo do poço, sentindo a mesma dor que eu senti quando perdi minha mãe. Um silêncio gélido se instalou na sala. Ricardo olhava para Ana Luísa, a mulher que ele idealizou, a santa que ele acreditava ter encontrado no meio da favela, revelada como uma máquina de vingança. E o seu Zé? Ele perguntou, a voz rouca. Ele é mesmo seu pai? Ana Luísa sorriu, um sorriso cruel. O seu Zé é um ator, um alcoólatra que eu paguei para fazer o papel de pai abandonado. A Nicole, ela também estava no meu esquema. Ela me odiava por ter roubado você dela. Então concordou em revelar a sua falência no momento certo. Ricardo estava atordoado. Tudo era mentira. Uma teia intrincada de enganos urdida por Ana Luísa. Ele era apenas uma marionete nas mãos dela. Mas, e o amor? Ele perguntou, desesperado. Você sentiu alguma coisa por mim? Pra Ana Luísa? Alguma coisa real? Ela hesitou por um instante, um brilho estranho nos olhos. Não sei, Ricardo. Talvez tenha havido um momento em que eu... Mas a dor era maior. A vingança era mais importante. Ana Luísa se levantou, pronta para ir embora. Está feito, Ricardo. Sua vida acabou. Agora você vai pagar pelo que fez. Antes de sair, ela se virou com um olhar frio e calculista. Ah, e mais uma coisa. Minha mãe não morreu no acidente. Ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Passou o resto da vida em uma cadeira de rodas, dependente de mim para tudo. Você roubou a vida dela, Ricardo. E agora, eu roubei a sua. Ela se virou e sumiu, deixando Ricardo em choque, sozinho na sala fria da prisão. A vida dele,
havia se transformado em um pesadelo. A mulher que ele pensava que o amava era, na verdade, sua maior inimiga. E a vingança dela estava apenas começando. Naquele momento, um trovão ecoou lá fora. Uma tempestade se anunciava. E Ricardo sabia, no fundo da alma, que aquela era a menor das tempestades que ainda estavam por vir. Porque no meio de toda aquela confusão, ele percebeu uma coisa aterradora. Ana Luísa havia mentido sobre algo, e ele não fazia a menor ideia do que era. Ricardo sentiu o sangue gelar. A Ana Luísa, uma vingadora fria, tinha virado sua vida do avesso. Mas a frase final, aquela história da mãe não ter morrido, por que ela mentiria sobre isso? A cela pareceu encolher. A imagem da Ana Luísa saindo vitoriosa atormentava. Precisava entender. Mas como? De repente, um flash. A Zilda. A Zilda a faz tudo que trouxe o dossiê da Ana Luísa. Ela era esperta, mais ligada que muita gente. Talvez soubesse de algo. Mas como falar com ela? Na manhã seguinte, durante o banho de sol, Ricardo viu um rosto conhecido. Um ex-sócio, o Carlão, enrolado com agiotas e preso por fraude. Era a chance. "Carlão, preciso de um favor", Ricardo gritou, se arriscando. Carlão, com a cara amassada e o uniforme laranja, se aproximou. "Albuquerque, que fim de mundo, hein? O que você quer?" Ricardo explicou a situação. A Zilda, a necessidade de falar com ela. Ofereceu uma grana, uma ajuda para sair daquela. Carlão topou, os olhos brilhando. 2 dias depois, Carlão voltou com a notícia. Zilda topava falar, mas tinha medo. Precisava de garantias. Ricardo prometeu o mundo. No dia da visita, não era a Zilda que estava lá. Era uma mulher desconhecida, com um bilhete amassado. "Zilda tá escondida. A Ana Luísa descobriu. Ela sabe demais. Cuidado!" Ricardo sentiu o chão sumir. A Ana Luísa estava um passo à frente. A Zilda em perigo, ele preso, sem poder fazer nada. Foi então que, no meio do caos, a bomba explodiu. Um guarda entrou na cela, suando frio. "Albuquerque, tem um delegado te esperando na sala de visitas. É urgente!" Ricardo, confuso, seguiu o guarda. Na sala, um delegado com cara de poucos amigos. E a Ana Luísa. Mas não era a Ana Luísa fria e calculista de antes. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos e inchados. Tremia da cabeça aos pés. "Ricardo Albuquerque, você está sendo liberado." O delegado anunciou, com a voz grave. Ricardo não entendeu nada. "Liberado? Mas sua inocência foi comprovada. Descobrimos que você foi vítima de uma armação." Ricardo olhou para Ana Luísa, buscando uma explicação. Ela começou a chorar compulsivamente, sem conseguir falar. O delegado continuou. A senhora Ana Luísa Sampaio confessou ter inventado toda a história da vingança. Ela foi diagnosticada com um distúrbio de personalidade grave. Um caso de mitomania compulsiva. Nada do que ela te contou é verdade. A mãe dela morreu mesmo no acidente, e ela não planejou nada. Ela só queria chamar a sua atenção. Ricardo ficou em choque. Mitomania? Tudo mentira? A vingança? O plano? A frieza? Tudo invenção da cabeça dela? O delegado pigarreou. "E tem mais uma coisa. A senhora Maria, mãe da Ana Luísa, ela faleceu essa manhã no hospital. Complicações cardíacas. Um raio cortou o céu. Ana Luísa desabou, gritando de dor. Ricardo sentiu o mundo girar. A mãe dela, morta, ele livre. E a verdade, uma verdade ainda mais cruel e distorcida. Mas o pior estava por vir. "Senhor Albuquerque", o delegado chamou, com um tom hesitante.
A senhora Ana Luísa também confessou. Ela confessou ter matado o Sandro. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo olhou para Ana Luísa, horrorizado. Ela, com o rosto banhado em lágrimas, assentiu lentamente. Eu não queria. Ele ia contar tudo. Eu precisava. Ela sussurrou, com a voz embargada. Ricardo não conseguia acreditar. A mulher que ele amou, que ele odiou, que ele julgou vingativa, era na verdade uma doente mental, uma assassina. Naquele momento, a ficha caiu. A Ana Luísa não estava mentindo sobre tudo. Ela estava protegendo alguém. O Sandro ia contar a verdade sobre algo. Algo que ela desesperadamente queria esconder. E Ricardo, de repente, teve a certeza. A chave para desvendar o verdadeiro mistério estava no passado da Ana Luísa. Um passado que ela faria de tudo para manter enterrado. Um passado que poderia ser muito mais sombrio do que ele jamais poderia imaginar. Naquele momento, a ficha caiu. A Ana Luísa não estava mentindo sobre tudo. Ela estava protegendo alguém. O Sandro ia contar a verdade sobre algo. Algo que ela desesperadamente queria esconder. E Ricardo, de repente, teve a certeza. A chave para desvendar o verdadeiro mistério estava no passado da Ana Luísa. Um passado que ela faria de tudo para manter enterrado. Um passado que poderia ser muito mais sombrio do que ele jamais poderia imaginar. O delegado pigarreou de novo, quebrando o silêncio pesado. Senhor Albuquerque, precisamos da sua colaboração. A Ana Luísa está muito abalada, mas precisamos entender o que aconteceu com o Sandro. Onde, como? Ricardo balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. A Ana Luísa, assassina? Aquilo não entrava na cabeça dele. Tinha algo mais, ele sentia. Delegado, espera um pouco. Eu acho que sei o que o Sandro ia revelar. O delegado ergueu as sobrancelhas, curioso. Ana Luísa continuava a soluçar, agarrada a uma. Policial, lembra da história da minha falência. A Nicole sabia de tudo. Mas como? Só 2 pessoas sabiam da real situação da empresa. Eu e o meu contador, o Osvaldo. A ficha caiu como um meteoro. Osvaldo, o cara sumiu do mapa há semanas, logo depois que as coisas começaram a desandar. E ele era amante da Nicole. O Osvaldo, ele vazou a informação para Nicole. E o Sandro, ele devia saber de alguma coisa sobre isso. O delegado anotou tudo, com uma expressão séria. Isso muda tudo. Precisamos encontrar o Osvaldo. E a Nicole. De repente, a Ana Luísa parou de chorar. Levantou a cabeça, com os olhos fixos em Ricardo. Um olhar de puro terror. Não, não procure o Osvaldo. Por favor. Você não entende. Ricardo franziu a testa. Não entendo o que, Ana Luísa? O que você está escondendo? Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num abismo. O Osvaldo, ele não é só o seu ex-contador. A voz dela falhou. Ricardo se aproximou, sentindo um pressentimento ruim. Quem é ele, Ana Luísa? Fala! Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é meu pai. O silêncio voltou a dominar a sala. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. O pai da Ana Luísa? O Osvaldo, o contador safado amante da Nicole? Aquilo não fazia sentido. Não, não pode ser. Você está mentindo de novo. Ela abriu os olhos, o olhar desesperado. Não tô mentindo. Minha mãe, ela se envolveu com ele quando trabalhava na sua empresa. Ele era casado, ela engravidou. Ele nunca assumiu a gente. Por isso que eu te odeio tanto. Você me lembra ele. Aquele mundo de luxo e poder que sempre me desprezou. Ricardo cambaleou para trás, a cabeça girando. Aquilo era demais para processar. O Osvaldo, o pai da Ana Luísa. A Nicole, a amante do pai dela. E ele,
no meio daquela teia de mentiras e traições. E o Sandro? O que ele sabia sobre isso? Ana Luísa expirou fundo, tremendo da cabeça aos pés. O Sandro, ele descobriu que o Osvaldo desviou dinheiro da sua empresa antes de sumir. Um monte de dinheiro. Ele ia te contar tudo, ia me entregar. Aquele quebra-cabeça macabro estava quase completo. O Osvaldo desviou a grana, a Nicole o ajudou, o Sandro descobriu e a Ana Luísa. A Ana Luísa matou para proteger o pai. Mas ainda faltava uma peça crucial. E o dinheiro, Ana Luísa? Onde está o dinheiro que o Osvaldo roubou? Ela hesitou por um instante, o olhar fixo no chão. De repente, levantou a cabeça, com um sorriso frio e assustador. O dinheiro? Tá seguro, bem seguro. Eu tenho ele todo. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. A Ana Luísa, a mitomaníaca, a assassina, a ladra. Ela tinha enganado todo mundo. E ele, mais uma vez, tinha caído direitinho na armadilha. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, a porta da sala se abriu com estrondo. Um policial entrou correndo, com a cara pálida. Delegado, a Nicole. A Nicole foi encontrada morta, no apartamento do Osvaldo. O silêncio voltou a dominar a sala, mas dessa vez, um silêncio carregado de terror. Ricardo olhou para Ana Luísa, que sorria, com os olhos brilhando de loucura. Um a menos, ela sussurrou, com a voz suave. Agora só falta um. Naquele momento, Ricardo percebeu que não estava lidando apenas com uma doente mental ou uma ladra. Estava lidando com algo muito mais perigoso. Uma força da natureza. Uma bomba relógio prestes a explodir. E ele, sem saber, tinha acabado de acender o pavio. Um a menos, ela sussurrou, com a voz suave. Agora só falta um. Naquele momento, Ricardo percebeu que não estava lidando apenas com uma doente mental ou uma ladra. Estava lidando com algo muito mais perigoso. Uma força da natureza. Uma bomba relógio prestes a explodir. E ele, sem saber, tinha acabado de acender o pavio. O delegado, atônito, tentou reagir. Ana Luísa, o que você quer? Ela riu, um riso estridente que ecoou pela sala. Você não entende, né, seu Ricardo? A gente é igual. A gente faz o que precisa ser feito. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. O que você quer dizer com isso? Ana Luísa se soltou da policial e se aproximou de Ricardo, o olhar fixo no dele. Você matou a minha mãe. Lembra? Para se livrar da culpa. Eu matei a Nicole para proteger o meu segredo. A gente se livra do que atrapalha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você tá delirando. Eu nunca. Mentira, ela gritou, interrompendo-o. Você sabe a verdade. Você sempre soube. Aquele dia na lagoa, você estava bêbado, drogado. Você atropelou a minha mãe e fugiu. Eu vi você, mas eu vi. O mundo girou. Aquela lembrança abafada, distorcida, mas presente. Um pesadelo recorrente que ele tentava esquecer. Não, não é verdade, ele sussurrou, a voz embargada. Ana Luísa sorriu, um sorriso frio e vitorioso. É verdade, sim, e agora você vai pagar, pelas 2 mortes. De repente, a porta da sala se abriu novamente, mas dessa vez não era um policial. Era um homem, alto, elegante, com um sorriso charmoso no rosto. Osvaldo? Ricardo? Perguntou o incrédulo. Osvaldo entrou na sala como se estivesse chegando para um piquenique. Surpresa, Ricardo! Sentiu a minha falta? Ana Luísa correu para abraçar o pai. Pai, que bom que você chegou! Osvaldo sorriu, afagando os cabelos da filha. Eu prometi que ia te proteger, meu amor.
e eu sempre cumpro as minhas promessas. Ricardo não conseguia entender. Osvaldo, o pai da Ana Luísa, o amante da Nicole, ali, na sala, como se nada tivesse acontecido. Vocês planejaram tudo isso juntos? Ele perguntou, a voz tremendo. Osvaldo riu. Claro, Ricardo. A Ana Luísa é a minha menina. Eu faria qualquer coisa por ela, e ela por mim. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. A Ana Luísa não era apenas uma mitomaníaca, uma assassina. Ela era cúmplice do próprio pai. Mas por quê? Por que fazer tudo isso comigo? Ele perguntou, desesperado. Osvaldo se aproximou de Ricardo, o olhar fixo no dele. Você sempre teve tudo, Ricardo. Dinheiro, poder, respeito. Você nunca precisou se preocupar com nada. A gente, não. A gente sempre teve que lutar por cada migalha. E você, sem saber, roubou o que era nosso. Ricardo franziu a testa. Roubei? Do que você está falando? Osvaldo sorriu. Um sorriso frio e cruel. Lembra do seu pai? O velho Albuquerque? Ele era um homem poderoso, não era? Mas ele também era um ladrão. Ele roubou a patente de uma invenção do meu pai. Uma invenção que valia milhões. Uma invenção que poderia ter mudado a nossa vida. Ricardo ficou em choque. Aquela história, a briga entre os Albuquerque e o Sampaio, era verdade? Você está dizendo que o meu pai roubou o seu pai? Ele perguntou, a voz embargada. Osvaldo assentiu. Sim, Ricardo. E agora você vai pagar pelo crime do seu pai. A gente vai tomar tudo o que é seu. O dinheiro, a empresa, a sua vida. Ana Luísa sorriu vitoriosa. É a nossa vingança, Ricardo. Uma vingança que começou há muito tempo. Naquele momento, Ricardo percebeu que não estava apenas lutando pela sua vida. Estava lutando por um legado, por uma história que ele sequer conhecia. De repente, a sirene de polícia soou do lado de fora. Várias viaturas pararam em frente à delegacia. Policiais armados invadiram o local gritando ordens. Osvaldo e Ana Luísa se entreolharam em pânico. O plano deles estava desmoronando. Corre! Osvaldo gritou, puxando Ana Luísa pela mão. Eles saíram correndo pela porta dos fundos em direção à escuridão da noite. Ricardo, algemado e confuso, ficou para trás, observando a cena. Naquele momento, uma revelação chocante atingiu sua mente como um raio. A história da patente roubada. A vingança. Tudo fazia sentido agora. Mas havia algo mais. Algo que ele ainda não conseguia entender. Algo que estava escondido nas entrelinhas daquela teia de mentiras e traições. Enquanto os policiais reviravam a delegacia em busca de Osvaldo e Ana Luísa, Ricardo percebeu que o jogo tinha mudado. A caça tinha virado caçador. Porque, no meio de toda aquela confusão, ele se lembrou de uma frase que o seu pai costumava dizer. Nunca confie em ninguém, Ricardo, nem mesmo na sua própria sombra. E naquele momento, Ricardo percebeu que o maior inimigo estava mais perto do que ele jamais poderia imaginar. Alguém que ele confiava a vida. Alguém que ele amava incondicionalmente. Alguém que estava morto há anos. Ele amava incondicionalmente. Alguém que estava morto há anos. A frase ecoou na cabeça de Ricardo como um trovão. O pai. Era ele? Impossível. Mas a verdade é que, desde que ele fora acusado pelo atropelamento até aquele momento na delegacia, as palavras de seu pai sobre não confiar em ninguém, nem em sua própria sombra,
lhe assombravam. Teria seu pai, mesmo morto, arquitetado algo? Ele olhou para o delegado, que coordenava a busca por Osvaldo e Ana Luísa. Delegado, preciso fazer uma ligação. É urgente. O delegado hesitou, mas acenou com a cabeça. Rápido. Estamos com pouco tempo. Ricardo discou um número que não usava há anos. O número da antiga casa da família, agora ocupada por outra pessoa. Mas ele não queria falar com os moradores atuais. Ele queria acionar um sistema de segurança particular que ele mesmo instalara quando era mais jovem. Um sistema que monitorava todas as atividades da casa e que ainda estava ativo, mesmo sem seu conhecimento. Do outro lado da linha, uma voz metálica atendeu. Sistema Albuquerque, boa noite. Ricardo respirou fundo. Código Alfa, sequência 739. Preciso de acesso total aos registros dos últimos 2 anos. A voz hesitou. Confirmar identidade? Ricardo Albuquerque. Sou o proprietário. Código de acesso pessoal, 1975. Um silêncio tenso se seguiu. Acesso concedido, enviando dados para seu dispositivo móvel. Ricardo desligou o telefone e pegou o celular. Uma enxurrada de informações começou a chegar. Imagens, áudios, vídeos. Tudo o que havia acontecido na casa nos últimos 2 anos. Ele começou a vasculhar, freneticamente, em busca de algo que confirmasse suas suspeitas. Foi então que ele viu um vídeo gravado há 6 meses. No vídeo, seu pai, aparentemente ressuscitado, entrava na casa, acompanhado de Osvaldo e Ana Luísa. Eles pareciam estar planejando algo. Ricardo sentiu o sangue gelar. Seu pai estava vivo, e ele estava por trás de tudo. Mas por quê? O que ele queria? Ele continuou assistindo ao vídeo. Seu pai falava com Osvaldo e Ana Luísa sobre uma vingança, sobre como ele havia sido roubado pelo pai de Osvaldo, sobre como ele precisava recuperar o que era seu por direito. Mas havia algo mais, algo que ele não estava contando. De repente, a imagem congelou. Uma mensagem apareceu na tela do celular. Aviso de segurança. Detecção de acesso não autorizado. Sistema será desativado em 5 segundos. Ricardo entrou em pânico. Alguém havia descoberto que ele estava bisbilhotando. Antes que o sistema fosse desativado, ele conseguiu baixar mais um arquivo. Um arquivo de áudio. Ele conectou os fones de ouvido e apertou play. A voz de seu pai ecoou em seus ouvidos. Eu preciso de vocês dois. Preciso que vocês me ajudem a encontrar a verdade. A verdade sobre a morte da minha esposa. Ricardo sentiu um choque percorrer seu corpo. A morte da sua mãe? O que o pai estava querendo dizer? A voz do pai continuou. Eu sei que ela não morreu de causas naturais. Alguém a matou. E eu vou descobrir quem foi. Nem que seja a última coisa que eu faça. Um silêncio pesado se seguiu. Ricardo tentou processar o que acabara de ouvir. A morte da sua mãe não tinha sido um acidente. Ela havia sido assassinada. E seu pai estava vivo, buscando vingança. De repente, um grito agudo ecoou pela delegacia. Era o delegado. Ele estava caído, no chão, com uma faca cravada no peito. Ricardo olhou para o lado. Ana Luísa estava parada ali, com a faca ensanguentada na mão. Os olhos dela brilhavam com uma fúria incontrolável. Só falta você, ela sussurrou com a voz rouca. Ricardo tentou se defender, mas estava algemado. Ana Luísa se aproximou com a faca em punho. Ele fechou os olhos, esperando o golpe fatal. Mas o golpe não veio. Em vez disso, ele ouviu um tiro. Abriu os olhos e viu Ana Luísa caindo no chão, atingida por um disparo. Em pé, ao lado dela, estava seu pai,
com uma arma na mão. Ricardo ficou em choque. Seu pai havia acabado de matar Ana Luísa. Eu te disse, Ricardo, seu pai falou, com a voz fria e calculista. Eu sempre cumpro as minhas promessas. Ricardo não conseguia entender nada. Seu pai, vivo, assassino e vingativo. A verdade sobre a morte da sua mãe, a traição de Ana Luísa. Tudo estava acontecendo rápido demais. Por quê? Ele perguntou com uma voz tremendo. Por que tudo isso? Seu pai sorriu, um sorriso amargo e cruel. Porque a verdade, Ricardo, é muito mais sombria do que você imagina. E antes que Ricardo pudesse perguntar o que ele queria dizer, seu pai virou a arma para si mesmo e apertou o gatilho. Naquele momento, o mundo de Ricardo se desfez em 1000 pedaços. Ele estava sozinho, sem família, sem amigos, sem respostas, e com uma terrível certeza. A verdade que seu pai queria revelar estava enterrada com ele, para sempre. Ou será que não? Naquele momento, o mundo de Ricardo se desfez em 1000 pedaços. Ele estava sozinho, sem família, sem amigos, sem respostas, e com uma terrível certeza. A verdade que seu pai queria revelar estava enterrada com ele, para sempre. Ou será que não? Os policiais, ainda em choque com a cena, começaram a isolar a área. Ambulâncias chegaram, sirenes estridentes cortando o ar. Ricardo, sentado numa cadeira, algemado, olhava para o corpo do pai, inerte no chão. Nada fazia sentido. Um policial se aproximou, com um copo de água. Bebe isso, cara. Você tá precisando. Ricardo pegou o copo, as mãos tremendo. A água desceu gelada, mas não aliviou o nó na garganta. De repente, um clarão forte iluminou a sala. Uma equipe de reportagem invadiu a delegacia. Câmeras e microfones apontados para Ricardo. Ricardo Albuquerque, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Você sabia que seu pai estava vivo? Você é cúmplice de algum crime? Ricardo se levantou furioso. Saiam daqui! Me deixem em paz! Os repórteres insistiram, cercando-o. Aquele circo midiático era a última coisa que ele precisava. Foi então que ele viu, no meio da multidão de repórteres, um rosto familiar. Um rosto que ele não via há anos. Era ela, sua mãe, viva. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo. Mãe, é você mesmo? A mulher sorriu, um sorriso doce e familiar. Oi, meu filho. Senti tanto a sua falta. Ricardo correu para abraçá-la, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, mas como? Eu vi você morrer. Ela o interrompeu, com um carinho no rosto. Calma, meu filho. Eu vou te explicar tudo. E ali, no meio daquele caos, sua mãe começou a contar a história. Uma história que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre a sua vida. Aquele acidente, Ricardo, foi tudo planejado pelo seu pai. Ricardo se afastou, chocado. Pelo meu pai? Mas por quê? Ele descobriu que eu estava tendo um caso com outro homem. Um homem que ele amava como um irmão. O pai da Ana Luísa. Ricardo sentiu o sangue gelar. Aquilo era demais para processar. Sua mãe e o pai da Ana Luísa? Um caso? Traição? Vingança? Ele me disse que ia me matar. Mas eu consegui fugir. Com a ajuda de um amigo. Nós forjamos a minha morte, para que ele nunca mais me encontrasse. Ricardo não conseguia acreditar. Sua vida era uma novela mexicana, cheia de reviravoltas e segredos obscuros. Mas por que você não voltou? Por que não me procurou? Ele perguntou com a voz embargada. Eu tinha medo, meu filho.
Medo do seu pai. Ele era capaz de tudo. Eu queria te proteger. De tudo isso, Ricardo olhou para o rosto da mãe, procurando por alguma mentira. Mas só viu amor e arrependimento. E o seu pai, ele sabia que você estava viva? Ele perguntou, hesitante. Não, ele nunca soube. Até agora. Naquele momento, Ricardo percebeu a gravidade da situação. Seu pai havia passado anos planejando uma vingança. Uma vingança que envolvia a morte da sua mãe, o roubo da patente, a manipulação de Ana Luísa. E agora sua mãe estava de volta, para impedir que ele concluísse o seu plano. Mas havia algo mais, algo que Ricardo ainda não conseguia entender. Algo que estava relacionado à morte do pai da Ana Luísa. Mãe, o que aconteceu com o pai da Ana Luísa? Por que o meu pai o odiava tanto? Ela respirou fundo, tremendo da cabeça aos pés. Seu pai não o odiava, Ricardo. Ele o amava, mais do que tudo nessa vida. Um silêncio pesado se instalou na sala. Ricardo olhou para a mãe, com os olhos arregalados. O que você está querendo dizer? Ele perguntou com a voz trêmula. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu pai e o pai da Ana Luísa eram amantes. Eles tiveram um caso por anos. E quando eu descobri, o seu pai me disse que ia me deixar para ficar com ele. Foi aí que eu planejei tudo, para separá-los, para destruir a vida dos dois. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Seu pai era gay e ele havia sido a peça central de um plano de vingança orquestrado pela própria mãe. Aquilo era demais para suportar. Ele não conseguia mais distinguir a verdade da mentira, o amor do ódio, a vida da morte. De repente, a sirene de polícia soou do lado de fora. Várias viaturas pararam em frente à delegacia. Policiais armados invadiram o local, gritando ordens. Ricardo Albuquerque, você está preso por conspiração e assassinato. Um policial gritou, apontando uma arma para ele. Ricardo olhou para sua mãe, em busca de ajuda. Mas ela havia sumido, desaparecido no meio da multidão. E ali, sozinho, algemado e acusado de crimes que não cometeu. Ricardo percebeu que a verdade era muito mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. Sua vida era uma teia de mentiras e traições. E ele, o único culpado. Mas culpado de quê? Naquele momento, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. E se sua mãe estivesse mentindo? E se ela fosse a verdadeira mente por trás de tudo? E se ele fosse apenas uma peça em um jogo muito maior? Um jogo que ele não entendia as regras. Ricardo sentiu o chão tremer. Culpado? De quê? A mãe sumida, o pai morto, Ana Luísa, loucura total. Mas uma coisa martelava, a tal patente, história mal contada. Se o pai tinha mesmo sido roubado, podia ter deixado alguma pista. A mente clareou. A casa da família. Aquele sistema de segurança antigo, aquele último arquivo de áudio corrompido, precisava daquilo. Escapou da confusão, empurrando um repórter aqui, outro ali. Um carro da polícia. Bingo. Implorou. Ofereceu informações e qualquer coisa. O policial, vendo o cara transtornado, cedeu. Ligaram para a central e Ricardo, escoltado, seguiu para a velha casa. A porta. Rageu, poeira, lembranças. Subiu direto para o escritório do pai. Revirou gavetas, livros, tudo. Nada. Quase desistindo, notou um quadro torto. Atrás um cofre. A combinação? A data de nascimento da mãe. Abriu. Dentro papéis amarelados, plantas e uma fita cassete. A tal patente, a prova do roubo, mas tinha mais, uma carta. Meu filho,
Se você está lendo isso, é porque a verdade veio à tona. Sua mãe sempre soube e sempre me amou, mesmo com meus erros. O que ela não sabia é que eu não era o único a sentir a atração pelo pai da Ana Luísa. O que ela nunca descobriu é que Ana Luísa era minha filha e o pai dela, meu grande amor. Eles não me deixariam ficar com ela para sempre. Agora, quero que você siga a sua vida. Não se culpe por nada. Você é um bom homem. Um nó na garganta. O pai, gay, apaixonado, pai da Ana Luísa. E a mãe, a grande manipuladora. De repente, a luz piscou. A porta se abriu. A mãe, com uma arma na mão. Você não vai contar nada pra ninguém, Ricardo. Ela sibilou, o olhar de puro ódio. Essa história morre aqui. Ela levantou a arma. Ricardo fechou os olhos. Mas o tiro não veio. Um grito, a mãe caiu. Atrás dela, o policial. Ele atirou. Tudo girou. Ricardo acordou no hospital. A mãe presa, acusada de tudo, de todos os crimes. Mas algo não encaixava. Ele lembrou. Do olhar da mãe. Desespero, sim, mas também medo. De quem? A imagem da Ana Luísa veio à mente. Ana Luísa morta. Mas e se? E se ela não estivesse? Levantou da cama, ignorando a dor. Precisava encontrá-la. Precisava da verdade. Saiu do hospital, pegou um táxi. Destino, Padre Miguel, o barraco da Ana Luísa. A porta estava aberta. Entrou. Vazio. Mas um bilhete. Me encontre no Corcovado. Meio-dia. Se quiser a verdade. Ricardo sorriu. O jogo não tinha acabado. No dia seguinte, lá estava ele, no Cristo Redentor. A multidão, o Rio de Janeiro aos seus pés. E ela, Ana Luísa, viva. Você armou tudo isso? Ricardo perguntou, a voz embargada. Ela sorriu. Quase tudo. Sua mãe era a peça-chave, mas ela fugiu do roteiro. Mas por quê? Ele insistiu. Por que tanta vingança? Ela respirou fundo. Não era vingança, Ricardo. Era justiça. Meu pai, seu pai o usou, o descartou. E minha mãe, ela nunca superou isso. Eu só queria dar a ela o que ela merecia. E o meu pai? Ele perguntou, a voz tremendo. Ele sabia de tudo? Ana Luísa hesitou. Não, ele amava você. Mas ele tinha que pagar pelos crimes dele. De repente, um barulho. Um tiro. Ricardo caiu. A dor, intensa, olhou para cima. Ana Luísa, com a arma na mão. Desculpa, Ricardo, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Mas era preciso. Você sabia demais. Tudo escureceu. Ricardo acordou. No hospital de novo. Uma enfermeira sorriu. Você teve sorte. A bala raspou. Mas vai ficar bem. Ele respirou fundo. Estava vivo de novo. Mas, Ana Luísa? A enfermeira franziu a testa. Ana Luísa? Quem é Ana Luísa? Ricardo arregalou os olhos. Aquilo não podia ser verdade. Naquele momento, ele percebeu. O jogo não tinha acabado. A verdade ainda estava lá fora. E ele, Ricardo Albuquerque, não descansaria até encontrá-la. Mas quem será que está por trás de toda essa trama? E você aí, achou que ia ter um finalzinho mastigado? Haha! Nada disso. A novela continua na sua cabeça e no nosso canal. Você precisa se inscrever agora. Não dá para perder nadinha do que vem por aí. Esmague o botão de like agora. Se você curtiu essa história, essa é a sua forma de dizer continua. Alimente o algoritmo. Mostre que você é um verdadeiro fã. Inunde a seção de comentários com suas teorias. Quem você acha que está por trás de tudo? Qual o próximo passo do Ricardo? A gente quer saber o que você pensa. E para finalizar com chave de ouro,
compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos, pelo menos, aqueles que curtem uma boa história cheia de reviravoltas e mistérios. Não espere nem mais um segundo. Espalhe a palavra. Só os verdadeiros fãs, como você, entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, bora lá. A gente se vê na próxima. E prepare-se, porque a verdade está mais perto do que você imagina.